Você acha que o problema está no outro? Na pessoa que te feriu, que te traiu, que te decepcionou? E se eu te dissesse que o que o outro faz não tem nada a ver com você, mas a forma que isso impacta você, o que isso desperta em você, tem tudo a ver com você. Hoje você vai entender como a vida te coloca diante de pessoas e situações para não para te castigar, mas para te mostrar onde ainda dói, o que precisa ser curado em você. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como você pode usar a lei do espelho e a autorresponsabilidade emocional para transformar completamente a sua realidade. Eu sou Angela Petri, terapeuta energética e espiritual, e aqui nesse canal eu te ajudo a entender os seus processos internos, a curar as suas dores emocionais e espirituais e viver uma vida com mais consciência, leveza e verdade. Se você sente que está repetindo padrões, atraindo sempre os mesmos conflitos, pessoas e situações, esse vídeo ele é para você. Você já percebeu como certas situações continuam se repetindo na sua vida? Às vezes mudam as pessoas, mudam os lugares, mas o padrão emocional continua o mesmo. Você sente que está vivendo um déjà vu emocional. Relacionamentos parecidos, pessoas que te tratam com desrespeito, ambientes que te sufocam ou te fazem sentir inferior. Aquela sensação de novo isso, porque sempre acontece comigo. Essa repetição, ela não é coincidência. É a vida, ou melhor, a sua energia interna querendo te mostrar que algo ainda está inconsciente em você. E é aqui que entra a lei do espelho. Tudo que você vê fora é, na verdade, um reflexo do que está dentro. Não significa que você é culpado pelas situações difíceis, mas que você atrai aquilo que ressoa com as suas crenças, emoções e feridas não resolvidas. Por exemplo, se você tem dentro de si uma crença de que não é suficiente, você vai atrair parceiros que não te valorizam. Se você carrega uma ferida de rejeição desde a infância, você pode se sabotar para que o outro te rejeite, confirmando a dor que você já conhece. E se você aprendeu que precisa agradar para ser aceito, provavelmente você vive relacionamentos desequilibrados, onde você dá mais do que você recebe. Se você tem medo do abandono, você pode repetir relações onde o outro vai embora. E se você se anula, você vai atrair quem te ignora. A verdade é que, em nível energético e espiritual, você está sempre criando a sua realidade. A vibração que você sustenta, baseada nos seus sentimentos, pensamentos e memórias, atrai experiências que confirmam o que você acredita. Então, o problema ele não é o outro, mas o que você ainda carrega dentro de você que precisa ser olhado, acolhido e curado. Aí, por que isso acontece, né? Porque é para que você acorde. Porque quando você entende que é o responsável, você para de se sentir a vítima. Assume o seu poder e começa a agir como criador da sua própria vida. Acontece para que você veja aquilo que precisa ser transformado, para que você retome o seu poder de cura e mudança. É como se a vida te dissesse: você ainda sente isso, então vou te mostrar de novo, com outra pessoa, de um outro jeito, até que você olhe para dentro, entenda, acolha e libere. Isso é o ressignificar que a gente diz. Mas se eu nego, se eu não olho para dentro, eu acredito que ficou tudo resolvido, né? Se eu digo não, isso está resolvido,
Na verdade, colocar para debaixo do tapete, eu não resolvi. Isso tá lá. Só que eu não quero ver. Na verdade, a gente não quer olhar. Mas isso atrapalha a vida. Então a vida não anda porque eu estou vibrando e atraindo situações para olhar para aquilo que eu não resolvi. E aí parece que eu fico vivendo ciclos que se repetem constantemente e vai continuar repetindo até que a gente olhe para isso. Eu sei que assumir a responsabilidade por tudo que aconteceu na sua vida pode ser pesado no início. Muita gente pensa, mas eu não merecia isso, eu não merecia passar por isso. Como que eu posso ser responsável por essa dor? E a resposta não está na culpa, está na consciência. Você não é culpado por tudo que viveu, mas é responsável por como escolhe lidar com isso a partir de agora. A autorresponsabilidade é o caminho da libertação. Quando você entende que você não pode mudar o outro, mas pode mudar o que está dentro de você, então você começa a se tornar o criador da sua realidade e não mais a vítima das circunstâncias. E eu sei que dói perceber que parte do que a gente viveu foi atraído inconscientemente, mas também é libertador, né? Porque se você atraiu isso, você também pode mudar isso. E tudo começa com uma pergunta. Vamos juntos refletir agora. Vamos olhar para dentro, vamos pensar. Procure responder essas perguntas com sinceridade. Se pergunte o que essa pessoa ou situação está tentando me mostrar sobre mim. Porque se é a lei do espelho, se o que está acontecendo fora está querendo me mostrar alguma coisa que está aqui dentro, que aqui dentro eu preciso mudar. Então, quando acontece a situação e eu já sei que não é o outro, que sou eu analiso por que isso aconteceu, o que essa pessoa está querendo me mostrar. Por que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender com essa situação? E aí, quando eu faço essa pergunta, quando eu realmente quero, tenho a intenção de resolver, de olhar para essa situação, a resposta ela vem. Só que a gente precisa olhar, precisa ir lá e curar isso. Não é só saber, tomar consciência já auxilia no processo, porque eu já sei o porquê que isso acontece, o que é tão difícil muitas vezes de encontrar. Quando eu já tenho essa resposta, eu preciso ir lá e curar isso. E resolver isso para parar de atrair essas situações. Porque são situações dolorosas, são situações de dor, né? Ou a gente vai pela dor ou vai pelo amor, mas vamos então começar a ir pelo amor. Aí as situações param de se repetir. Uma outra pergunta é: em que momento da minha vida eu já senti essa mesma dor? Então eu vou lá e procuro analisar, olhar para trás o que já aconteceu, que momentos de dificuldade que eu passei, e isso vem da infância, às vezes do útero, né? Às vezes falar com a mãe, às vezes foi a mãe que passou pela situação e a gente absorveu essa emoção, porque a gente absorve tudo que a mãe tá sentindo, tudo que ela tá passando, assim como o alimento. É olhar para isso e ver aonde, em que momento eu vivi essa mesma dor. Também se perguntar que parte de mim que ainda acredita que merece menos do que gostaria, né? É o não se sentir merecedor. Por que será que não me sinto merecedor? Em que momento? Será que isso é uma crença, né? Será que tem uma emoção? Que emoção tem por trás disso? Quando foi? Também olhar em que momento, né? As perguntas, elas se ligam, elas se linkam. Onde eu estou esperando do outro o que eu mesma não me dou?
né? Às vezes a gente fica esperando do outro, que o outro dê, que o outro resolve. Às vezes o tal príncipe encantado, né? Tá muito lá nas histórias, nos filmes, e na verdade é a gente. A gente não é mais criança, então isso provavelmente é a criança ferida. Em que momento eu ainda estou esperando? Por que essa criança ainda não cresceu? Que ainda está esperando que alguém resolva? Porque o adulto ele faz, o adulto ele resolve. Ele não fica esperando de ninguém. Ele vai e ele mesmo resolve as questões. E a criança não, a criança tem quem faça por ela. Então é olhar para essa criança ferida também. E outra pergunta é: o que eu ainda acredito sobre mim que permite esse tipo de tratamento? Né? Por que às vezes aceita menos? Porque às vezes aceita maus tratos? Ou porque convive com pessoas que estão constantemente falando mal e, ao invés de elogio, estão sempre colocando defeitos, colocando para baixo. Então, por que eu ainda fico nesse tipo de situações? E se perguntar também o que eu preciso curar para não repetir mais esse padrão. Por isso que é importante um olhar de um terapeuta, porque tem coisas que às vezes a gente não consegue ver. Tem coisas que está tão profundo, que foi uma dor tão forte, que a nossa mente, querendo nos proteger, ela esconde, fica escondido. E muitas vezes as pessoas não lembram o que foi. Então a gente vai buscando, rastreando o que pode ter sido, e às vezes não encontra a primeira informação, mas como vai se repetindo o padrão, a gente consegue rastrear a partir de questões que aconteceram um pouco mais tarde, que aí a pessoa não esqueceu, né? Porque quando é criança, às vezes esquece. E não tem a ver com o tempo, tem a ver com a dor. Tem a ver com a dor, porque a gente lembra de coisas na infância que foram muito boas. A gente consegue lembrar. E por que situações de dor não? Porque às vezes não vem aquela situação, porque eu não quero olhar para aquilo. Só que aquilo tá em mim, né? E eu vou atrair de acordo com as minhas memórias. Isso tá gravado. E isso também tá vibrando no meu campo emocional. Porque se eu passei por aquilo e eu não olhei, eu não curei, eu não ressignifiquei, eu não liberei aquela dor, ela está em mim. Ela ainda está aqui. E aí é importante a gente olhar para isso e liberar. Outra pergunta é onde eu estou me abandonando, me rejeitando, me sabotando. Porque se é um espelho, se o outro me abandona, eu estou me abandonando, o outro está me abandonando para mostrar que eu estou me abandonando. Se o outro me trai, ele está mostrando que eu estou me traindo. Ah, mas o outro fez. O outro traiu. Nossa, como que ele foi fazer isso? Sim, isso tem a ver com ele, com os valores dele. Mas o que tem a ver com você é porque você atraiu essa pessoa que trai, né? Por que isso? Então tem a ver, não tem a ver com o outro, né? O outro ele trai, ele ia trair você, ia trair o outro, ia trair outra pessoa, né? É o padrão dele que ele precisa olhar e mudar e ver por que ele funciona dessa forma, porque ele não consegue não trair. Mas por que você atraiu essa pessoa que trai? E percebe a importância de olhar para isso? Porque se você não olhar, vai continuar atraindo, porque o padrão tá aí. Então você vai continuar atraindo relacionamentos que vão te trair, que vão te abandonar. Ou então você vai se sabotar no relacionamento. E aí quando você mudar isso, quando você entender, identificar esse padrão, entender por que isso acontece e fazer a limpeza nesses campos, né? A gente precisa ir lá limpar o campo emocional,
o mental, ver quais são essas crenças limitantes, o que precisa ser mudado, ressignificar isso, para que mude essa vibração. E aí você passa a atrair, então, relacionamentos melhores, sai desse padrão, tá? Então, tudo muda, mas eu preciso mudar aqui dentro. Não tem a ver com o outro. Fez sentido isso para você? Pois me deixa aqui nos comentários se isso fez sentido, se você conseguiu entender. Ou você também pode me enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número do WhatsApp aqui para você. Então, a vida ela é uma mestra compassiva e precisa. Ela vai continuar te colocando diante das mesmas lições, até que você aprenda a lição, né, com amor e não mais com dor. Mas para isso a gente precisa entender que tudo tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro. Tem que trazer a responsabilidade para a gente, não a culpa, mas também não se fazer de vítima. Enquanto eu sou a vítima, é sempre o outro. Quando eu trago para mim a responsabilidade, eu já entendo que eu que preciso olhar para mim, que eu preciso curar em mim. Que o outro é o outro, não significa que ele agiu corretamente, mas ele vai ter que resolver com ele. Mas eu quero atrair pessoas melhores, situações melhores, né? Sair da escassez. Então isso tem a ver comigo. Eu estou vibrando na falta. Porque estou vibrando na falta. Tem que ir lá olhar. E aí quando você muda, né? Dentro tudo muda também. O mundo fora, ele começa a responder com leveza, com amor e liberdade. Fica tudo, vai ficando mais fácil. Automaticamente vai ficando mais fácil. Ah, não quer dizer que não vá ter mais o que olhar, não vai ter, né? Que vai ser tudo fácil. Mas aquela situação vai se resolver. E aí a gente diz, né, nas terapias, que a gente é como se fosse uma cebola com camadinhas. Então, quando a gente tira uma camadinha, tem outra camadinha, né? E aí a gente não sabe qual é a outra camadinha, então a gente tem que estar sempre olhando pra gente. Aí a meditação é muito boa, é muito importante meditar, ele nos auxilia muito nessa busca pelo autoconhecimento, pra gente conseguir olhar para dentro e entender porque as coisas acontecem, aos poucos a gente vai recebendo respostas. É muito bom. Então, como já falamos, né? Você é o ponto de mudança, não é o outro. Você é o espelho que precisa ser curado para que tudo à sua volta também se transforme. E quando você muda dentro, o fora muda junto. Esse é o caminho de cura real. Ele não é fácil, mas ele é transformador, ele é possível. Me conta aqui nos comentários qual o padrão ou situação que você sente que tem se repetido na sua vida. Vamos conversar sobre isso. Eu leio todos os comentários. Se essa mensagem ela tocou você, se ela fez sentido para você, deixa o seu like e compartilha com quem também precisa ouvir essa verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui eu trago conteúdos profundos para te ajudar no seu processo de cura e de despertar. Até o próximo vídeo.